Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse pão caseiro que fica super fofinho, uma delícia, além de ser super econômico. E nós vamos então começar a nossa receita, né? Então para essa receita eu vou utilizar aqui 1 kg de farinha de trigo, vou utilizar 50 ml de óleo, vou utilizar aqui também nessa receita 75 gramas de açúcar, vou utilizar 20 gramas de sal e um sachê aqui de fermento biológico seco, né? Um sachêzinho. E também 600 ml aí de água em temperatura ambiente. Então, nós vamos começar a preparar aí a nossa massa. E aqui nesse bol eu vou começar adicionando então aqui o açúcar, né? Vou adicionar também o sal. Já vou dar uma misturada aqui. É uma massa muito prática de fazer, né? Vou adicionar também aqui a água. Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, né? E os valores, né, gasto nesta receita. Misturei aqui então a água, ó, para dissolver o açúcar, né, no fundo do bol. Nós vamos então adicionar aqui o óleo. Vamos misturar bem, né? E em seguida aí nós vamos adicionar o fermento, né? E após adicionar o fermento, pessoal, nós vamos então misturar, né? E já começar a adicionar aos poucos a farinha de trigo. Então, já vou adicionar aqui um pouco da farinha, né? E vou misturar. Lembrando, pessoal, que dependendo aí da farinha de trigo que você utilizar, possa ser que você precise utilizar aí um pouquinho mais, ou de repente você utilize menos, né? Depende muito aí da marca, né? Da qualidade da farinha de trigo. Tô adicionando aqui mais um pouquinho. E a massa chegando nesse ponto aqui, pessoal, nós já podemos começar a misturar com as mãos, tá? Para incorporar bem aí os ingredientes. Então, aqui eu já vou começar, ó, a mexer a massa com as mãos, né? Vou apertando aos poucos. No início ela fica um pouco grudenta, né? Mas depois, conforme a gente vai sovando, ela vai ficando consistente, né? Adicionei aqui mais um pouco da farinha, né? E sobrou aquele pouquinho ali que eu vou reservar para na hora que estiver sovando utilizar. E agora então, pessoal, eu vou transferir essa massa para a mesa para a gente poder sovar melhor, tá? Eu já transferi então essa massa aqui para a mesa, né? Então, agora nós vamos sovar aí por uns 10, 15 minutinhos, até a nossa massa ficar aí bem macia, né? E não tiver mais grudando tanto nas mãos. Bom, pessoal, eu sovei bem aqui a massa, né? E agora, então, nós vamos colocar essa massa aqui no bol, para ela descansar aí por aproximadamente uns 40 minutos, tá? Então, vou colocar ela aqui nesse bol e vou deixar ela descansar. E aí, eu volto com vocês, pra gente continuar a receita. Bom, pessoal, e a nossa massa já cresceu, né? Olha só como cresceu bastante. E agora nós vamos modelar aí os nossos pães. E eu já transferi, então, aqui a massa pra mesa, né? E eu vou dividir essa massa aqui em 3 partes, tá? Então, eu dividi aqui, ó, já o primeiro pedaço. E ao total, eu vou dividir ela em 3 partes. Feito isso, nós vamos bolear, né, fazer aí 3 bolinhas. E feitas essas 3 bolinhas, nós vamos deixar a nossa massa descansar por 10 minutinhos, tá? Nós vamos cobrir com pano de prato e deixar ela descansar por 10 minutos. E olha só, pessoal, já se passaram 10 minutos, então agora nós vamos modelar os pães, né? Já peguei aqui um pedaço da massa, e para evitar que a massa fique grudando na mesa, eu passei um pouquinho de óleo, né, na mesa, na bancada. Então, já estou abrindo aqui com a ajuda de um rolo, né? E olha como essa massa aí fica super macia, muito prática de abrir, né?
abrir aqui então a massa, você não precisa abrir muito fina, né? Nesse pão aqui nós vamos fazer uma modelagem bem simples, né? Então você abriu a massa, ó, virei aqui a massa, vou abrir mais um pouquinho. E se você tiver um cilindro aí na sua casa, vai ser mais prático ainda. Então agora eu tô dobrando aqui a massa e vou abrir mais uma vez. E aí você não precisa abrir muito fina a massa, tá? Bom, pessoal, já abri então aqui com um rolo, né? E agora então nós vamos começar a enrolar aí para modelar o nosso pão, né? Então você vem puxando assim a massa, ó, enrolando, como se fosse aí um rocambole, né? Para modelar aí o seu pão. Mas você pode também fazer o modelo que você preferir com essa massa. E olha só, pessoal, já terminamos aí de modelar o nosso primeiro pão, né? E aí você vai colocar na forma. E agora eu vou fazer esse mesmo processo com o restante da massa. Eu já terminei então aqui de modelar, né, os 3 pães, e agora nós vamos deixar crescer, tá? Vamos deixar os nossos pães crescer. E olha só, pessoal, como já cresceu os nossos pães, né? Ficou aí uns 30 minutos descansando para crescer. E agora nós vamos levar ao forno. Forno temperatura aí de 160 graus por aproximadamente aí uns 30 minutos, dependendo aí da potência do seu forno, né? Bom, pessoal, e os nossos pães já assaram, né? Olha só que brilho bonito que fica, bem douradinho. E pra ficar com esse brilho bem bonito, assim que eu tirei do forno, eu pincelei um pouco de margarina em cima, tá? Então, o nosso pão aí está pronto, né? É uma receita super econômica, eu vou deixar pra vocês os valores aí que eu gastei nessa receita, né? E vocês vão ver que vale realmente muito a pena você estar fazendo. Eu já até cortei aqui um pedaço pra vocês verem como é que fica bem fofinho dentro, né? Bem macio. Tá bem quentinho também ainda o pão, mas olha só como é que fica bem fofinho, né? Esse pão. E se você gostou dessa receita, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha essa receita. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa aí as notificações para você receber um aviso toda vez que a gente postar um vídeo novo, né? E até o próximo vídeo.